Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IGED. Hoje eu quero falar com você sobre o milagre da espera. Nesse último capítulo estamos falando sobre homens e mulheres de Deus que viveram milagres na Bíblia. E a espera nem sempre é vista como um milagre, pelo contrário, muitas vezes nós vemos a espera como uma penitência. Mas será que esperar em Deus realmente não é um milagre? Viver o tempo das promessas de Deus não é muito melhor do que acelerar as coisas? E hoje eu quero falar de um personagem bíblico muito conhecido. Nós vamos falar sobre Davi. Inclusive, essa história eu já li diversas vezes, porque é a história que o meu filho mais novo mais ama. E Davi, como um homem de Deus, ele teve que esperar para aprender a receber o milagre de Deus. Vamos falar hoje sobre essa espera? Será que você está vivendo aí na sua vida um tempo de espera que está tirando a sua paz? Você está ficando desesperado para resolver as coisas por conta própria? Então vamos ver o que nós vamos aprender hoje com esse homem de Deus? E fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa ministração. Deixa o seu like no nosso vídeo e compartilha esse vídeo com os seus irmãos de célula, com os seus amigos que ainda não conhecem a Jesus, para que assim você se torne um missionário digital. Vamos ler juntos o nosso texto bíblico? A história de Davi é bem extensa na Bíblia. E ela tá lá, começa em 1 Samuel. Você pode ler todo o livro, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Mas eu vou ler com você um versículo bem importante da história dele, para que você compreenda um pouco. Está lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha só, estamos aqui no momento em que Davi foi ungido como rei de Israel. E o nosso primeiro ponto fala sobre isso, recebendo a promessa. Davi estava recebendo uma promessa da parte de Deus por intermédio de um profeta, o profeta Samuel. E que coisa maluca, Davi era um jovem, muito provavelmente um adolescente, que estava recebendo ali de Deus a promessa de ser rei de Israel. Mas a verdade é que Israel já tinha um rei. E agora, o que fazer? Muitas vezes recebemos da parte de Deus uma promessa e não sabemos como proceder, porque pelos olhos humanos tudo já está como deve ser. E foi o que aconteceu com Davi. Imagina só como ficou a mente daquele menino. Opa, eu fui ungido como rei de Israel, mas Israel já tem um rei. Diferente do que pensamos, depois de algum tempo, Davi foi servir o rei. E a história dele é muito linda porque em nenhum momento ele se rebelou contra o rei que já existia, porque ele entendeu que o Deus que tinha prometido iria cumprir no tempo certo da sua vida. E no nosso segundo ponto, esperar não é cruzar os braços. Tem muita gente que acha que esperar em Deus é deitar no sofá, colocar os pés para cima e aguardar a bênção cair do céu e a promessa se cumprir. Mas a verdade é que não é assim. E não foi assim na vida de Davi. Davi recebeu a promessa e não se tornou imediatamente rei. Pelo contrário, passaram-se muitos anos, mas enquanto isso ele se qualificou para ser um rei. Ele não ficou lá parado, esperando, sentado na casa do seu pai, comendo e aguardando o dia que ele se tornaria rei. Ele liderou exércitos, matou gigantes, fez muitas canções de adoração ao Senhor. E hoje ele é um homem conhecido no mundo inteiro. Se você for ver na área das artes, na filosofia, em tantos lugares se fala sobre Davi. Ele foi um homem que marcou o seu tempo. E ele continuou vivendo aquilo que Deus tinha para ele, inclusive nesse processo de espera, de se tornar o rei de Israel. Ele teve a oportunidade de matar o então rei de Israel, que estava perseguindo ele. Mas ele tomou uma decisão e ele não fez isso. Ele não matou aquele homem, porque ele entendia que quem ia cumprir promessas na vida dele era o próprio Deus e não a força do seu braço. O nosso terceiro ponto fala sobre vivendo o milagre. Chegou o dia que Davi recebeu aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas talvez você imagine que tenha se passado alguns meses entre o dia que o profeta Samuel derramou o óleo em sua cabeça para o dia que ele assumiu o reinado de Israel. Mas a verdade é que 13 anos se passaram entre uma coisa e outra.
Imagina só, como o seu coração humano, assim como o meu e o seu, duvidou daquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas em nenhum momento ele se desviou do seu propósito, por isso ele pôde viver as promessas de Deus para a sua vida. O momento em que ele realmente ascendeu como rei, está lá na palavra de Deus, em 2 Samuel 5:3. E fala assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Precisamos aprender com Davi, não apenas a crer nas promessas que Deus nos entregou, mas também a agir em conformidade àquilo que Deus tem para nós. Se cansarmos e a nossa fé esmorecer, vamos acabar perdendo a chance de viver aquilo que Deus nos prometeu. Davi soube esperar e no tempo certo, aquilo que Deus lhe prometeu se tornou uma bênção em sua vida. Já mais maduro, tendo passado por tantas situações e sabendo liderar, porque Deus estava forjando ele em meio a todo aquele processo. Talvez você esteja agora vivendo o momento da espera. E como é difícil esperar, né? Desde criança nós não gostamos de esperar. Mas esse é o momento de construir o seu testemunho. Um testemunho que vai impactar não só a sua vida, mas a vida das suas futuras gerações. Então entenda que Deus está te forjando para que quando chegar o dia de receber o seu milagre, você possa usufruir 100% daquilo que Ele tem para você. Amém? Você recebe? Eu sei que esse é um milagre que nem todo mundo gosta de receber. É o milagre da espera. Mas quando recebemos esse milagre, podemos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. E a melhor forma de vivenciar isso é no tempo certo, o tempo de Deus. Amém? Que você possa encerrar aí esse momento na sua célula, com a sua família, com os seus amigos, orando e pedindo para Deus trazer paz ao coração de vocês. Para poder esperar o tempo dele, para que os seus planos, as suas promessas se realizem nas nossas vidas. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto para mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. Tchau, Deus te abençoe.